O que eu vejo mais quando a gente atende aqui, ai, se eu tivesse feito lá atrás, ai, e se eu tivesse guardado, ai, se eu tivesse me planejado, ai, se isso, se aquilo, mas a pessoa, ela realmente não para falar assim, não, eu preciso fazer hoje. O cliente, ele tem que ter aquela cultura de querer sair de um aluguel, sair de um financiamento, ele querer aumentar o patrimônio dele. Mas quando acontece um sinistro, o cliente, o segurado, está desesperado que aquela situação seja resolvida o quanto antes. E nós da Porto estamos ali em prontidão para assessorar o cliente mesmo. Ele pode abrir o sinistro através do aplicativo, através da central, do WhatsApp. E é muito fácil, é muito rápido. Mas eu tenho a Porto, então esses dias, dá até vergonha de falar aqui. Mas queimou a resistência do chuveiro de casa. Eu tava com muita pressa, não tinha tempo, não tinha ferramenta. Eu falei, quer saber? Eu vou chamar a Porto e a Porto vai vir aqui amanhã de manhã e resolve essa questão. Eu não preciso de consórcio, eu já tenho carro, já tenho casa quitada. Mas você pode usar como investidor. Você pode fazer o consórcio para comprar uma casa na praia, um sítio, ou comprar imóvel, alugar, com o dinheiro do aluguel você paga esse imóvel. Perfeito. E compra outro consórcio, compra outro imóvel, e assim você vai criando uma cadeia de investimento para você constituir um patrimônio. Estamos aqui hoje para mais um podcast da Kepler Corretora de Seguros e hoje estamos com um parceiro muito especial aqui, que é a parceira da Porto Seguro. Nós vamos falar muito com vocês hoje sobre tudo que traz de diferencial aí dentro desse mundo que a Porto pode oferecer. E eu quero já abrir para a gente dar aqui seja muito bem-vindo aos sócios, né, da Kepler, que é o seu Francisco. Muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Seu Oliveira. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. E conosco aqui o nosso convidado, que é o Micael da Porto. Seja muito bem-vindo. Olá, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja um podcast maravilhoso. É isso aí. Bom, e para a gente já começar, eu sei que, né, fiquei sabendo aqui nos bastidores que essa união ela vem de muito tempo. Então a Kepler ela tem essa parceria com a Porto já de muitos anos. Então, para a gente começar, eu quero saber um pouquinho mais dessa história. E eu vou começar aqui com o senhor Oliveira contando para a gente um pouquinho dessa história. Conta para a gente como que foi esse início e como que a Porto ela foi essencial nesse início dessa trajetória da Kepler. É isso aí. Então, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade, né, da gente estar gravando, né, aqui o nosso segundo podcast. E respondendo a sua pergunta, nós temos o cadastro com a Porto Seguro desde 2004. É isso, né? 2004. Fizemos o cadastro, mas a corretora ainda não estava ativa, fizemos poucos negócios. Eu ainda não participava da empresa, não era sócio, não conhecia absolutamente nada do ramo de seguro. Eu era motorista de peru escolar, para vocês terem uma ideia. Uau! Né? Um ramo completamente diferente. Não conhecia nada de seguro. Mas conheci o Francisco, que era o proprietário da Kepler, né? Na época, não tinha sócios, e ele me convidou. Ele precisava de alguém falante como eu, de alguém mais comercial. E aí a gente se conheceu, batendo um papo, ele viu esse perfil em mim e falou, cara, você não quer trabalhar com seguro? Você não quer ser meu sócio? E aí eu falei, não sei nada de seguro, né? Mas resolvi aceitar o desafio. Nossa, então vocês não são irmãos? Muita gente acha que vocês são irmãos, fala a verdade. Eu tenho certeza que muita gente fala que vocês são irmãos. O pior não é isso, o pior é que, infelizmente, o Lucas não está aqui, o meu filho, que é um dos nossos sócios, que o pessoal acha que o Francisco é o pai do Lucas.
Eu só não peço um DNA porque eu confio muito na minha mulher. Então tá. Então foi daí que vocês se conheceram e iniciaram essa jornada. Isso, exatamente. Aí passei a ser sócio da empresa e aí nós já tínhamos esse cadastro com a Porto Seguro, fiz o curso da Funenseg, tirei a minha SUSEP e a gente começou então comercializar a Porto Seguro com mais firmeza, com mais afinco, né? E em 2007, 2006, 2007 mais ou menos. Opa, É isso. 2007. nós 2007. vamos aí para um bom tempo juntos, né? Ano que vem, 20 anos. 20 É, anos, o ano né? que vem, 20 anos. Eu trouxe até um disquete aqui para mostrar. Você que está Eita. assistindo, dá uma olhada. Você conhece isso? Se você tiver menos que 30 anos, eu acho que você não conhece. Você não vai conhecer. Eu acho que só 40 a mais aí. 40 a mais para conhecer, né? Quando nós fizemos essa parceria com a Porto Seguro, nós tínhamos que ir lá na Porto Seguro, pegar um disquete como esse, levar para o escritório, instalar no computador para ter acesso às tabelas para poder fazer os orçamentos, né? Depois do disquete, vieram os CDs, que ficaram mais fáceis, né? E agora a coisa caminhou aí para uma internet maravilhosa, né? E agora fica tudo em nuvem. Tudo em nuvem, agora está tudo em nuvem. Então é uma parceria de muito tempo, né? Desde então 2007, que vai fazer 20 anos, e é de suma importância essa parceria com a Porto Seguro. E lembrando, né, Oliveira, em 2007, Jéssica, a Porto foi a única companhia que realmente apoiava o corretor que estava iniciando na carreira de corretora de seguro. Legal. E a Porto dava um apoio muito grande, de geral, de treinamento, de material, de desconto. Foi uma parceria muito importante, esse braços abertos da Porto para nos receber. E depois conhecemos o Paulo Freitas, que era o gerente comercial da nossa área. Ele nos fez algumas visitas, até um dia que a gente estava numa salinha, não era, Oliveira? Muito pequena. Foi o nosso primeiro escritório, né? Foi. Nós alugamos uma sala na Avenida São Miguel, ali na altura da Ponte Rasa. A sala era minúscula, cabia nós três, eu, o Francisco e o Lucas, que é o meu filho, que é o nosso sócio, que hoje tem 33 anos, na época ele estava de 14 para 15 anos de idade, então era um menino ainda, né? E cabia nós três. E o Paulo Freitas foi lá fazer uma visita, olhou aquela sala, falou, meu, não cabe mais ninguém Socorro. aqui. Vocês não querem trabalhar dentro da Porto Seguro? E aí fez o convite, nós aceitamos o convite e nós somos, então, para dentro da Porto Seguro. Que legal. Montamos o nosso escritório na sucursal da Avenida Nordestina, a sucursal São Miguel, mas com um braço na Avenida Nordestina. Foi uma virada aí, né? Foi uma virada de chaves, né? Porque a gente estava lá em vários corretores e foi um baita aprendizado. Que legal. Um baita aprendizado. Que legal. Micael, como é para Porto hoje, né? Vendo tudo que a Kepler vem desenvolvendo, crescendo, ter um parceiro como a Kepler. Me conta um pouco. É gratificante porque hoje na Porto nós temos o corretor como figura principal, né? Então o corretor ele iniciou junto com a Porto, desde lá com o seu Jaime, que foi fundador com a Dona Rosa, então o pai do seu Jaime. Então iniciou tudo com o corretor ali, com um grupo de amigos de corretores. E isso daí até hoje nós temos na nossa essência. Então o corretor é muito importante. Então na Porto a gente prevalece esse incentivo com o corretor, prevalecemos também essa motivação, essa parceria, esse relacionamento, porque é o corretor que traz negócios para a Porto. Então, nossa importância vem do corretor também. E são 22 anos com a Kepler, daí, desde o início, né? E a gente fala que na Porto o corretor é para sempre e não é em vão. Tá? Muito bom, muito bom. Falando nisso, a gente sabe que no mercado tem muitas pessoas, às vezes, que querem iniciar, né? Começar assim, como foi com o Oliveira e com o Francisco, como um corretor, Sim. e busca, às vezes, uma ajuda, um apoio, uma parceria verdadeira, né? Que realmente dê esse incentivo, como você está falando, que a Porto dá. E já fica, então, aí o convite para o pessoal Com que quer certeza. começar na corretagem, né? Que possam buscar realmente a Porto como uma parceira no seu negócio. Com certeza, todo esse cuidado, todo esse incentivo nós temos desde o início até agora. Então, a nossa parceria aqui continua com a Kepler desde quando eles iniciaram, agora e fortalecendo cada vez mais, né? Muito legal. Senhor Francisco, fala para a gente um pouco sobre os principais produtos que a Kepler trabalha hoje
que são da Porto. E quais são esses diferenciais? O que se destaca essa parceria Kepler e Porto? E o que ela traz de diferencial para os nossos clientes aí da Kepler? Então, o carro-chefe da maioria das corretoras de seguro normalmente é o automóvel. Se começa pelo automóvel, porque você, voltando lá atrás, né, você faz o seguro do seu primo, do seu tio, e aí você começa a expandir sua carteira para outros clientes. Então, normalmente você começa pelo carro, pelo automóvel. E além do seguro do automóvel, e no seguro do automóvel, quer dizer, a Porto tem um diferencial que é a assistência 24 horas, que o público, quem Faz um quem diferencial, faz um né? diferencial, quem pode contratar e quem quer e quem já utilizou o produto acaba cliente Porto é cliente fiel. Ele fica na assistência, usa muita assistência tanto para o carro como para a residência, que o seguro do automóvel permite uma assistência para a residência. Nossa, bacana isso. É, A pessoa contrata o seguro alto e ela já ganha o seguro residencial? isso é E muito tem uma interessante. extensão, é isso? Uma Isso é extensão muito da assistência interessante. 24 horas para a residência. Nossa. Inclusive, eu estava até comentando ali nos bastidores, antes da gente entrar aqui para gravar, que eu morava em casa, casa térrea, e mudei recentemente, há uns 7 anos, para o apartamento. E quando eu morava na casa térrea, eu fazia tudo, né? Eu tinha ferramentas, então dava um probleminha lá na instalação, e eu, curioso, sempre mexia. MacGyver. MacGyver. É. Mas agora que eu mudei para apartamento, eu falei que eu fiquei meio vagal, né? Mas eu tenho a Porto, né? Olha Eu tenho a só. Porto como respaldo. Então, esses dias, dá até vergonha de falar aqui, mas queimou a resistência do chuveiro de casa. Não. Eu estava com muita pressa, não tinha tempo, não tinha ferramenta. Eu falei, quer saber? Não. Eu vou chamar a Porto e a Porto vai vir aqui amanhã de manhã e resolve essa questão. E o cara foi lá, foi muito rápido, muito prestativo, muito técnico. Então, vale muito a pena, sim, essa assistência que vem agregado com o seguro do automóvel, né? Que legal. E também outros produtos que nós trabalhamos bastante, que é consórcio, seguro empresarial, quem tem o seu negócio. E, puxa, quando eu vejo uma reportagem de um negócio, um galpão, pegando fogo, eu falo, será Nossa. que esse cliente tem seguro? Porque se ele não tiver, a vida É dele uma verdade, vai né? começar do zero. É uma Então, verdade. A gente torce para que não aconteçam, né, esses imprevistos, mas a gente sabe que a nossa vida ela é cercada de imprevistos, né? E quando acontece isso, eu também me pergunto. A gente já falou de consórcio, a gente vai falar muito de consórcio hoje. Tô sabendo que tem uma especialista aqui nos estúdios hoje, que é a Renata. Já já a Renata vai estar aqui com a gente e ela vai estar falando de consórcio de ponta a ponta, tirando todas as dúvidas, né, esclarecendo realmente ali. Será que compensa? Será que não compensa? Será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir minha casa realmente nesse consórcio? Então a gente vai já já estar com a Renata aqui que vai falar tudo sobre consórcio. Então essa parceria realmente é uma parceria muito importante. muito importante. A Porto ela vem como um diferencial realmente da Kepler, né? É um diferencial para nós, que somos corretores, porque nos dá essa tranquilidade, esse respaldo. É uma companhia que você contrata para o cliente, o corretor fica muito tranquilo, porque sabe que a Porto Seguro vai dar toda a assistência que o cliente precisar. Então, isso já dá uma tranquilidade para o corretor e uma tranquilidade muito maior para o cliente, né? Uhum. Quando ele precisar de uma assistência, quando tiver com o carro quebrado em alguma via, quando precisar de regular um sinistro, a Porto Seguro realmente é uma excelente companhia em todos os sentidos. Micael, fala pra gente um pouco de como que funciona o procedimento dentro da Porto. Eu ouvi eles comentando lá fora, ali nos bastidores, que eles muitas das vezes não ficam nem sabendo quando acontece um sinistro, nem chega no corretor. Quando chega, já fala, não, já foi resolvido, o cliente já recebeu. Eu quero saber um pouco como funciona esse processo, porque o povo que está lá na ponta não tem nem noção, né? Sim, mas a gente contrata seguro, né, sem muito querer utilizar, né? Porque o seguro ele é uma prevenção.
E muitas das vezes tem alguns benefícios, como eles trouxeram assistência 24 horas, que a gente utiliza bastante, residencial, assistência no carro, entre outras, que vale super a pena para ser utilizado como alguns benefícios, não só o sinistro. Mas quando acontece um sinistro, o cliente, o segurado, ele está desesperado para que aquela situação seja resolvida o quanto antes. E nós da Porto estamos ali em prontidão para assessorar o cliente mesmo. Ele pode abrir o sinistro através do aplicativo, através da central, do WhatsApp. E é muito fácil, é muito rápido. Então, todo esse processo ele é ágil e para não causar mais perturbação pelo que está acontecendo naquele momento. Então, esse é o nosso objetivo, é cuidar, né? É cuidar, realmente, ele pagou por um seguro, a gente ter ali a cobertura que ele está esperando. Ter o respaldo, Ter o retorno real, retorno. né? E o corretor fica tranquilo, né, seu Oliveira e seu Francisco? O corretor fica tranquilo, né? Ah, aquele cliente tem porto, tô tranquilo. Tá tranquilo. Eu queria fazer um adendo desse produto para o público que está nos assistindo. É muito comum as pessoas fazerem seguro do carro, que custa 50 mil, 30 mil, 100 mil, mas ele não faz seguro da residência dele, que é onde ele mora, que tem um valor muito maior, e também do condomínio. Nós temos na nossa carteira muito seguro de residência, porque além de você, no seguro da residência, você ter uma assistência mais completa para sua casa, como limpeza de caixa d'água, desentupimento, outro caçamba, se você vai fazer uma obra. Então, você tem um serviço mais completo e você está segurando o seu patrimônio, que é a sua casa, não só contra incêndio, desmoronamento, mas roubo, vendaval, que ultimamente a temperatura está muito, muito oscilante. Eu tenho muitos condomínios também, né, que precisam de limpeza de caixa d'água no condomínio. E o condomínio é obrigatório ter seguro, né? Então, queria só avisá-los que estamos à disposição para atender nesses produtos também. É muito bacana. Vocês me trouxeram à memória algo que inclusive aconteceu comigo, que não foi uma experiência boa nem positiva. Moro também em condomínio e aqueles dias que tem queda de energia direto, sabe? Acaba, paga, volta, vai, não sei o que aconteceu? Queimaram simplesmente 2 TVs e acho que um forno, alguma coisa assim. Tinha o seguro residencial, mas de uma outra empresa, e extremamente burocrático. Vou falar para você, Mikael, que eu não passei por uma experiência boa, como é fácil aí, que você disse, na Porto, não. Era Porto, né? Pois é. Seu Francisco, vamos conversar, porque eu tô precisando, eu acho que trocar meu seguro Os nossos residencial. maiores parceiros aqui junto com você não fez seguro com eles ainda. Isso aí. Saindo daqui, a nossa próxima cliente é a Jéssica, viu? Isso daí é um objetivo, Olha, né? mas E olha- é uma verdade, porque às vezes a gente já tem, e a gente fala simplesmente assim, não, eu já tenho. Eu já tenho, não, já fiz. Não, olha, não, tá segurado. Mas a gente não para, às vezes, nem para ver exatamente isso. Quais são as coberturas? O que realmente está envolvendo esse seguro que eu tenho? Será que o corretor realmente colocou aquilo que eu preciso? Sim. Será que ele colocou, por exemplo, um carro reserva se o meu quebrar? Porque eu trabalho com um carro, vamos lá, 24/48, eu dependo do carro. Se o meu carro, tudo bem, tive um sinistro. Bateram no meu carro? Ah, não, mas o seguro vai pagar. Legal. Mas não é só sobre o sinistro em si. É sobre tudo aquilo que traz em volta. Consequências. Então, será que eu vou ter um carro? Será que eu vou ter uma cobertura, por exemplo, se furtaram coisas dentro do meu veículo? Ah, ando com um MacBook lá, ou um notebook caro. Pô, foi custoso para ter aquele bem, para investir naquilo. Um celular que está dentro do veículo. Como funciona isso, né? E o fato de já ter, você fala assim, não, eu já tenho, né? Ô, Jéssica, você não quer ver lá seu seguro residencial? Não, eu já tenho. E aí, quando vai ver, quando você realmente precisa, Você tem um pela metade. você tem 1/3, você não tem nenhum pela metade. E é extremamente importante isso que você trouxe. E daí a importância do corretor de seguros, né? Exato. Porque o corretor de seguros, ele precisa entender a necessidade do cliente, ele precisa fazer a contratação adequada para aquilo que o cliente precisa, né? E precisa ter confiança no corretor de seguros. Oliveira, mas olha só um ponto. O meu seguro, eu fiz no banco.
muitos empresários, vamos lá, a gente falar aqui de empresário, porque a gente está num podcast falando para muitos empresários, Sim. né? Às vezes o próprio banco, ele meio que embute ali, não, olha, tem aqui um seguro residencial disso, tem não sei o quê, tem não sei o quê. O cara fecha, mas depois ele não tem um acompanhamento, Sim. ele não tem um suporte, ele não tem nem alguém para poder falar quando der algum problema. O cara empurra ele para uma central, que Exatamente. foi exatamente o meu caso, certo? Isso mesmo. E não tem isso. Então, a importância, gente, às vezes mesmo tendo, da gente analisar realmente se aquilo que nós temos está realmente nos atendendo, Sim. né? Se tem todas as coberturas, se caso eu precisar utilizar, será que eu vou estar coberto realmente? Será que eu vou ter uma assistência? Será que eu vou ter para quem ligar? Eu É até isso mesmo. até volto para falar nessa situação de sinistro, porque hoje o corretor de seguros, a Kepler, principalmente, quando faz uma venda, ela faz uma venda consultiva. Então ela Perfeito. sabe o que o cliente precisa, ela sabe a necessidade daquele cliente. E quando acontece um sinistro, lá no Grupo Porto, a gente já sabe qual que vai ser a necessidade que o cliente pode oferecer para aquele cliente, qual a cobertura que ele contratou. Então isso já fica muito mais fácil, porque tem a figura do corretor de seguros. Perfeito. Ele sabe a necessidade, ele conhece o cliente dele. Então, é uma venda consultiva e tem um acompanhamento de toda aquela carteira que ele possui. Então, isso faz com que a Porto indenize, né, se caso acontecer um sinistro, de uma forma mais simples, mais fácil, né? Então, isso Perfeito. fica tudo mais fluido. Nossa, muito É bom. muito importante trazer isso, não desmerecendo nenhum profissional, né? Como a gente citou aqui, o gerente de banco, tudo mais, que é um profissional, mas a Funenseg, Fundação Nacional do Seguro, tem uma campanha que diz assim, eu vou falar para você que está nos assistindo. Seguro é com corretor de seguros, né? Porque se você estiver com algum problema de saúde, você vai procurar um médico. Se você tiver com algum problema odontológico, você vai procurar um dentista. E se você precisar de um seguro, você precisa consultar e procurar um corretor de seguros que já estudou, né, que já faz parte do mercado e tem o conhecimento do mercado de seguro para te dar o melhor atendimento e a melhor opção de garantias para você. Isso é muito importante. Sim. É exatamente esse o ponto. Porque muitas vezes, como eu disse, outras instituições simplesmente embutem ali um outro tipo de serviço, mas eles não são pessoas apropriadas para falar Sim, ou para dar uma isso consultoria mesmo. sobre o produto. Isso mesmo. Então acaba que a É gente fica simplesmente uma venda. exato. É uma A venda. gente fica sem suporte e sem nenhum tipo de respaldo. Você acaba E a gente- contratando sem saber o que é que você está pagando, né? Principalmente, muitas das vezes você está contratando e não sabe o quê, como eu disse. Ah, mas como assim? Não colocaram que eu preciso de um carro? Se simplesmente pegou lá qualquer seguro, colocou, não foi informado sobre o que compõe, não houve transparência no processo. Então, o corretor consultivo, que é exatamente o trabalho que vocês fazem, ele é de extremamente importância. E como nós estávamos falando sobre a assistência da Porto, e eu acho que faltou esse campo da assistência da Porto, que é excelente, que é a linha branca, né? A Sim. Porto tem um trabalho excelente na assistência de linha branca, e eu já usei diversas vezes. Eu acredito que todo cliente Porto já deve ter usado, que é o conserto de máquina de lavar, fogão, micro-ondas, geladeira, Olha aí. Eletrodomésticos de modo geral. eletrodomésticos. Então, você está na sua casa, a geladeira parou de funcionar, você vai procurar uma pessoa no mercado que conserta geladeiras e, de repente, ele vai cobrar muito caro, né? Não dá para você levar ela Não pro dá para técnico, você levar. porque é Então, pesado. a Porto Seguro é uma excelente companhia nesse aspecto, que você vai com horário agendado, né? Você agenda, a pessoa vai na sua casa com horário agendado, dá uma olhada, não cobra a mão de obra, né? E cobra peça. Suponhamos, deu uma peça lá que custa R$ 80, R$ 100. Ele falou, essa peça está com defeito, você vai e compra, amanhã a gente volta e troca e está tudo certo. Então, E os nossos O- prestadores são bem treinados, eles ficam uma semana fazendo treinamento na hora da contratação, para saber o cuidado que ele precisa ter para entrar na casa do cliente, né? Então tem cuidado para não sujar, coloca protetor de pés, ele é identificado na hora da entrada. Então Que tem legal. todo esse treinamento para que a gente tenha um atendimento de excelência. Gente, Você isso- sabe, Micael, que é muito importante que o cliente saiba
que a Porto é assistência 24 horas. Sim. No mercado tem assistência 24 horas, porém atende das 8 às 18. Então, a sua geladeira quebra. São Paulo não tem horário, gente. São Paulo, a pessoa às vezes precisa de uma assistência porque quebrou o micro-ondas às 2 da manhã. E se você ligar para Porto, vai ser atendido às 2 da manhã. Que interessante isso. Eu já tive clientes com esse problema muito sério, que ele falou, você me vendeu assistência 24 horas, porém, só me atende das 8 às 18. Eu estou trabalhando esse horário. Nossa, isso é uma Posso verdade. contar uma experiência? Poxa. Eu não morava em um apartamento ainda, eu morava em casa, tinha viajado, eu e minha esposa, meu filho estava sozinho em casa, e ele chegou da faculdade por volta de umas 11 horas, meia-noite, e quando ele foi entrar em casa, que ele foi abrir a porta, a chave quebrou no miolo, e ele ficou para fora de casa. E aí ele ligou para mim e falou, pai, e agora? E eu falei, calma, a gente tem Porto Seguro. Excelente. Tranquilidade. Acionei a Porto, o chaveiro chegou lá em meia hora mais ou menos, resolveu o problema, abriu a porta, o menino entrou para dentro de casa, pegou uma outra chave reserva, trancou, e no dia seguinte a gente fez uma cópia da chave para ele. Olha Super só. tranquilo. Gente, sensacional, sensacional. Nossa, estou encantada. Bom, certeza, Seu tá? seguro residencial, Não, eu você vou sabe. trocar, eu vou trocar. É certeza. Senhor Francisco, por gentileza, providencie a troca do meu seguro. Pode deixar. Já. E é importante, as pessoas às vezes. É o famoso pecar por falta de conhecimento, tá? Porque muitas vezes a gente acha, ou pessoas acham, que o seguro residencial é um seguro extremamente caro. Nossa, um seguro com tudo isso vai ser um absurdo. Nossa, o quê? Envolve até troca, manutenção, lavagem de caixa d'água. O cara chega aqui em 30 minutos, troca minha chave, faz isso, faz aquilo. Meu, quanto que você tá falando aí? Você deve estar falando de, pelo menos aí, uma parcelinha bem puxada. E, na verdade, conta pra gente, Micael. Nada disso. Nós temos planos de seguro residencial, então é tudo adequado naquilo que ele precisa. A venda consultiva do corretor vai saber o que aquele cliente necessita, quais coberturas precisa, e o seguro residencial tem a partir de R$ 14 até. Depende muito do perfil. A partir de R$ 14 nós já temos seguro residencial. Eu pago para minha residência, né, para o meu apartamento, o seguro residencial eu pago R$ 80 por mês. Gente, olha isso. E tem uma gama de serviço muito grande. Com certeza, por ser personalizado, vai ser sempre personalizado dentro da sua necessidade. Então, você tem ali a partir de R$ 14 já uma cobertura básica, claro, mas dentro daquilo que você vai colocando as suas necessidades, você pode ter um seguro muito mais completo e super acessível, porque vamos combinar que só chamar um chaveiro para ir lá, você iria pagar quanto? Exato. Num serviço. Vamos lá, na sua casa, personalizado, ia até você. O cara ia te cobrar gasolina, ia cobrar mais a visita, ia cobrar mais sei lá o que para Dava fazer. 1 ano de seguro. Exatamente essa conta que eu ia chegar. Dependendo do serviço, você paga em um único serviço o seu seguro do ano. Então, gente, vale muito a pena. Entre em contato com a Kepler, venham conhecer, perguntem, tirem dúvidas, acessem aí o Instagram. A gente vai colocar os canais aqui depois, mas eu já vou pedir aqui pro seu Francisco. Seu Francisco, fala qual que é o Instagram da Kepler hoje. @Kepler Corretora. @Kepler Corretora. Já se inscreve aí, segue a gente lá no Instagram. O Instagram da Kepler hoje, gente, é a nossa vitrine, é tudo que tem promoção. A gente posta lá no Instagram para vocês. Então não deixem de seguir a Kepler. Estejam antenados. Os cortes dos nossos podcasts vão estar lá também. Conteúdo também dentro do YouTube da Kepler Corretora. Então estejam participantes das nossas redes para vocês estarem antenados com tudo que vem por aí. Gente, quero agradecer já essa primeira rodada, né? A gente vai se despedir aqui do Micael, né? E vamos receber já aqui uma pessoa também especial. Mas, Micael, muito obrigada pela Eu sua que agradeço. participação. É um prazer estar aqui. É um prazer ter recebido esse convite do Francisco, do Oliveira, para estar aqui fazendo esse podcast, ter essa parceria, fortalecendo cada vez mais nossa parceria, nosso relacionamento. Eles podem contar com a Porto no que for preciso, não só eles, mas os clientes deles também. Então, nós estamos aqui para fazer com que seja simples, com que seja tranquilo, que você deite no travesseiro e tenha a cabeça tranquila, e tenha um sono reparador, tendo aí o seu seguro e junto com a ajuda da Kepler, de modo geral.
Muito bom. Muito obrigada, de Obrigado. verdade. Obrigada aí por essa participação. E já você que está aí agora, a gente vai começar a falar sobre consórcio. Você vai tirar todas as suas dúvidas de consórcio. A gente vai esclarecer, trazer clareza para você realmente o que é, o que não é, quando compensa, quando não compensa e como a Porto vai estar vinculada aí nesse seu objetivo de vida, que é realmente ter o seu bem. Tá bom? Vamos lá para os próximos passos aí com a Kepler. Bom, vamos lá, retornando aqui agora com a nossa nova convidada especial, Renata. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast hoje aqui da Kepler. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite da Kepler e vamos falar bastante aí sobre o consórcio. Perfeito. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas aí de consórcio, falar sobre essa parte da contemplação. O pessoal tem muita dúvida, né? Ah, nossa, como que é? Como assim? E como que a Kepler pode realmente, junto com a Porto Bank aí, que falando aí de seguro de consórcio, na verdade, pode nos ajudar, tá? Então vamos entender um pouquinho esse mercado. Dessa união de vocês, nasceu, né, todo esse projeto que a gente já falou aqui hoje. A Kepler começou com a Porto desde lá de trás, né? Vocês já começaram desde lá de trás com o consórcio? Fale um pouquinho para mim. Quando que vocês realmente começaram a trabalhar com essa parte de consórcio? Enxergaram esse mercado? Então, a gente começou com automóvel e depois de fazer uma carteira e assim, de nós mesmos utilizarmos o consórcio para trocar de carro, para compra de imóveis e a gente viu um potencial no mercado que, se eu não me engano, né, Renata, a Porto está desde 1974 Isso mesmo, no desde produto. 1974, a gente hoje é líder em mercado aí, né? Consórcio. Então é um produto muito bacana para o cliente da Kepler, né? Porque a gente consegue ajudá-los a realizar sonhos, né? A aumentar patrimônio, a sair do aluguel, a quitar financiamento. Então o consórcio ele tem bastante alternativa quando uma corretora assim como a Kepler faz essa consultoria, né? De investimento, de uma consultoria financeira mesmo para entender o momento do cliente e ali juntos ajudá-los a organizar a vida, né, de todas as formas aí. Então, Jéssica, há uns 10 anos, 12 anos mais ou menos, é isso, Oliveira? Sim, mais ou menos. Que a 12 gente anos. começou, a nossa carteira começou em 2007 e a gente começou a ter sinistros. E aí os clientes precisavam trocar de veículos ou comprar o veículo porque foi sinistrado. E a gente começou a oferecer o consórcio como uma alternativa para ele comprar reparar esse sinistro com o consórcio, porque ele não pagaria juros, porque tem uma série de benefícios no produto consórcio, porque ele tem prazos, são 4 prazos, é isso, Renata? Hoje para os grupos de automóveis, né, nós temos prazos de 50, 72, 80, 120 meses, né? E falando um pouquinho dos grupos de imóveis, nós temos ali prazos de até 200 meses, né? Então, assim, tem público para todo mundo, né? Tem prazos aí para todos os perfis de clientes que querem comprar ali mais rápido, querem se planejar para um futuro, né? Até mesmo para trazer ali um produto para ajudar o filho quando completa lá os 18 anos. Então, nós temos aí prazos bem legais para cada perfil de cliente. Nossa, muito legal. É, bom, tô sabendo que tem uma pessoa aqui entre nós que, fora vocês que sempre atuaram, né, viveu isso na prática. Teve realmente aí, né, todo um processo junto com a Porto, com o consórcio. Oliveira, conta pra gente, conta, como que foi? Na verdade, eu tive algumas, não foi uma só, Algumas. algumas. Como o Francisco falou, eu acho que tem mais ou menos uns 12 anos que a gente começou a comercializar o consórcio e eu fiz o meu primeiro consórcio de automóvel. Para terem uma ideia, na época eu comprei um Corsa Classic, né, com o consórcio do automóvel. E não parei mais, na verdade eu não parei mais. E aí paguei o consórcio, terminava de pagar o consórcio, fazia um outro consórcio para trocar de carro. E aí troquei de carro, depois eu fui para uma EcoSport, depois eu fui para
Nem me lembro qual foi outro carro. Gente, Um gente. Honda Não, Fit. vamos esclarecer aqui, porque quem está nos assistindo vai falar assim, não, mas espera aí. Oliveira parece ser muito novo para falar que, nossa, comprou tantos consórcios assim. Ó, eu sei que ele tem muito, eh, assim, gosta muito, né, de falar isso, mas não aparenta, seu Oliveira já tem 60 a mais, né, seu Oliveira? Olha, gente, ela tá dedurando a minha idade. Mas não parece. Só por conta da minha barba branca. É, porque o povo Mas você é fala isso assim, nossa, mesmo. comprei na época do Corsinha Classic. Muita gente não sabe nem o que que é, É, nem viu. nem sabe o que é Corsa Classic, né? Mas é isso aí, é um prazer ter 60 a mais, viu? Eu tinha duas opções, como todos nós temos duas opções, ou você envelhece ou você morre. Então eu prefiro a primeira opção que é envelhecer, né? Muito bom. Então, você passou por várias cartas, várias contemplações. Como que foi realmente entender o quanto isso é bom e o quanto isso faz principalmente parte de um planejamento financeiro? Isso. Porque a pessoa que ela realmente tem essa intenção de construir patrimônio, de comprar um bem, de ter um carro novo, muitas das vezes, se ela se organizar, se ela ter isso como uma organização financeira, ela ganha muito. Não vai ficar pagando juros bancários, né? Que a gente sabe que financiando um bem, às vezes você paga 3 vezes o bem. Você não paga o bem uma vez, você paga 3 vezes o bem. É. E que a gente sabe que com consórcio não funciona assim, né? É verdade, eu ia falar exatamente isso sobre o planejamento, porque no financiamento você diz que paga 3 vezes e quando você termina de pagar você tem a metade do bem, Isso porque o se carro tiver, né? desvaloriza bastante, Metade, né? metade do bem. Então você compra um carro de 80 mil, você paga 3 vezes mais e quando você vai vender o carro de 80 mil ele está valendo 50, né? Então o carro desvaloriza e os juros acabam aumentando muito. E o consórcio vem na contramão disso, né? Exatamente. É um planejamento maravilhoso que eu acho que a Renata, por estar aí à frente da Porto Seguro, vai falar para a gente bastante sobre isso, mas a minha experiência foi essa, foi planejar para trocar de carro, para chegar num nível um pouco melhor, que sem pagar juros de financiamento, e depois, no final, eu vou contar uma outra experiência que eu tive, que foi o apartamento onde eu moro, que eu também adquiri através de consórcio, mas eu vou deixar essa história para o final, tá bom? Renata, conta um pouco mais pra gente. Como que a Porto se diferencia no mercado, né? Trazendo realmente esse produto que é o consórcio, o Porto Bank, né? Como que é o processo? Como que uma pessoa que quer contratar um consórcio hoje, o que que ela deve levar em consideração? Conta um pouco pra gente. Bem legal essa pergunta. Assim, eu acho que primeiro, né, o cliente ele tem que ter aquela cultura de querer sair de um aluguel, sair de um financiamento, ele querer aumentar o patrimônio dele. Então, com a consultoria da Kepler, ela identifica isso no cliente, né? Então, ela vai fazer uma consultoria para entender o momento daquele cliente, né? Ouvir o que é importante para ele naquele momento ali e oferecer o melhor produto. Então, hoje, por exemplo, eu tenho como experiência que eu quitei um financiamento com o consórcio da Porto, né? Porque eu pagava ali um prazo bem extenso, né? Parcelas bem altas. E aí, com a consultoria da corretora, a gente fez um cálculo juntos e nós vimos que fazer a quitação do meu financiamento com consórcio valeria muito a pena. Nossa, você está falando de quitar um financiamento com um consórcio. Peraí. Vamos entender, né? Peraí, bugou. Quais são as opções hoje que nós podemos utilizar um consórcio? A gente sabe, às vezes, do clássico, casa e carro, né? Exato. Quais são as formas? Como que eu posso realmente utilizar o consórcio? Eu posso te falar que o consórcio a gente usa para tudo. Você pode fazer uma compra, uma quitação, uma reforma. Você pode fazer, por exemplo, comprar um consórcio para fazer uma cirurgia plástica, né? Você pode ter um filho lá menor, você pode planejar um futuro para ele, de depois dar um carro com 18 anos, né? Você quer comprar uma moto, você compra com consórcio, né? Você quer fazer a reforma da sua casa, vai ser com consórcio. Então, hoje o consórcio atende todas as áreas da sua vida. Basta você entender, né? E aí se planejar para conseguir adquirir ali a tua carta, né? Ter a sua contemplação e aí realizar o teu objetivo. Então, assim, a gente aqui da Kepler, né, eu falo a gente que eu faço parte dessa equipe tão maravilhosa da Kepler, que é dar essa consultoria para o cliente, né? Então a gente chama o cliente, entende, e muitas vezes ele vem aqui para comprar só uma carta de auto, acaba também fazendo de imóvel.
né? Porque ele acha tão legal ali que ele consegue, de repente, estou morando há muito tempo no imóvel, eu quero aumentar o meu patrimônio. Eu sou investidora, eu também posso também comprar um consórcio e não descapitalizar o valor, né? Então, eu tenho um carro. O brasileiro hoje, ele troca de carro a cada 3 anos, né? Então, se você se planeja, daqui a pouquinho você vai lá e compra um carro novo, tá sempre com um carro novo, utilizando o crédito do consórcio da Porto, né? Junto com a Kepler. Deixa eu Gente, fazer só um adendo no que a Renata falou e eu quero falar para você que está nos assistindo aqui agora, né? Às vezes você tem a sensação de que você recebe o seu salário, o seu pagamento, chega no final do mês, você gasta o seu dinheiro e fala, puxa, eu não sei com o que eu gastei. Eu ouço isso com muita frequência. E eu acho que você que está assistindo talvez ouça isso também ou se sente nessa pele, né? Caramba, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Eu paguei o aluguel, eu fiz o mercado e o meu dinheiro acabou. E aí a gente realmente tem essa sensação, porque às vezes a gente gasta com coisas que nem são tão importantes, talvez coisas que a gente nem precise tanto e a gente não se programa para ter algo maior, né? Então o consórcio ele entra nessa brecha, é nesse lugar, que você às vezes vai guardar R$ 300, dependendo da carta, né? 300, 400, R$ 500 por mês e você está investindo para mudar de carro e para fazer tudo isso que a Renata já passou aqui para a gente. Gente, Francisco, queria que você falasse para nós, que pessoa que está assistindo agora, ele fala assim, cara, me interessei, quero saber mais sobre o consórcio, como que a Kepler pode ajudar ele, como que inicia esse processo, por onde que ele consegue começar com vocês a realmente fazer esse planejamento financeiro? Então, nós temos alguns caminhos. Nós vamos colocar aqui o nosso Instagram. Do nosso Instagram tem um contato direto conosco através do WhatsApp. Ou por mandar a própria mensagem, né? Eu vou colocar, depois eu vou ver se é possível colocar o meu celular. Coloca aí, já fala aí, ó. Qual é o número? Qual é o seu celular? 11 Boa, boa. 953282400. Para você que não ouviu, repita. 953282400. Chama o Francisco que ele tem uma carta de consórcio que cabe no seu orçamento. E sobre o que o Oliveira estava falando, a pessoa tem um carro financiado, termina de quitar, quita esse carro. Você já vinha com o gasto que era a prestação do carro. É a hora de você fazer um consórcio para planejar. O consórcio é planejamento. Para planejar a troca do próximo carro. Com o mesmo valor ou um valor menor, porque você já tem um bem que vai servir de lance. E você já planeja para 1 ano, 2 anos, 3 anos a troca do seu carro que você acabou de quitar e já vinha no seu orçamento esse gasto. Então você só continua. Isso é estratégia. Ótimo, isso Não é verdade? exatamente isso. Exatamente isso é uma estratégia. Como o Oliveira falou, às vezes as pessoas, elas não têm essa consciência, não entendem, não buscam também saber, né? Entrar em contato, deixa eu ver aqui como que funciona realmente, deixa eu ligar, deixa eu me informar. E é uma maneira de você se organizar, planejar o seu futuro, planejar o futuro da sua família, planejar o futuro dos seus filhos, que muitas das vezes a gente não para nem para guardar 100, 200, 300 reais por mês, que é possível fazer, não está fora do planejamento familiar, muitas das vezes não faz. Nós E estávamos. aí o tempo passa, porque igual você falou, o que eu vejo mais quando a gente atende aqui a clientes é exatamente isso. Ai, se eu tivesse feito lá atrás. Ai, e se eu tivesse guardado? Ai, se eu tivesse me planejado? Ai, se isso, se aquilo. Mas a pessoa, ela realmente não para falar assim, não, eu preciso fazer hoje. Eu preciso entrar em contato com a Kepler hoje e já entender melhor como que funciona essa questão do consórcio e já fazer um consórcio, seja para construção, seja para uma cirurgia plástica. Gente, tô sabendo novidade aqui. Eu não sabia que o consórcio dava para ser usado em tantas frentes assim. Então, consórcio para você planejar a sua cirurgia, para planejar a construção, planejar uma reforma, a troca do carro, a casa, é muitas coisas, né? Então, realmente, cabe a nós buscarmos essa informação e correr atrás, junto com a Kepler aí, para poder fazer essa diferença.
Ô, Gé, você sabia que a Porto, ela também se preocupa tanto com o cliente que paga aluguel, que tem um financiamento, que a gente hoje criou um produto, né, um consórcio, que ele paga a parcela reduzida até a contemplação. Então, olha que legal. Eu estou pagando um financiamento, estou pagando aluguel, não posso ter aquela parcela cheia desde o início, a Porto fala, cliente, paga sua parcelinha ali, né, um redutor menor até a contemplação. Quando você tiver com a carta contemplada, você vai sair do aluguel, vai sair do financiamento. Então, é bem estratégico isso, né? Nossa, isso é algo sensacional. Agora você trouxe aqui uma novidade que realmente quem ainda não tinha, eu tenho certeza Você que vai pode, correr para você fazer. pode, você pode explicar direitinho, olhando para aquela câmera ali, para o cliente entender como que é essa redução, como que Exato. funciona? Olha que bacana, né? Hoje aqui na Porto nós temos alguns produtos que têm uma parcela com redução até a contemplação, tá? Então nós trabalhamos hoje com parcelas com redutor de 25% até a redução nos grupos de imóveis e 20% com redução nos grupos de alto, né? Então, o que que eu, cliente, entendo? Que eu estou pagando a minha parcela menor até a contemplação. Quando eu for contemplada, eu vou sair do aluguel, vou sair do financiamento, e aí se eu não contemplei se eu não contemplei por lance, se eu contemplei por sorteio, eu vou ter essa parcela, né, menor até a contemplação. E o legal também é que quando eu contemplo o meu consórcio por lance, esse lance é uma antecipação de saldo devedor, que aí eu posso continuar reduzindo a parcela ou o prazo. Então, olha como é legal, né? O lance é você antecipar também o saldo devedor. Então, você consegue ter uma parcela ainda menor até a contemplação, mesmo após a contemplação. Não sei se Muito ficou bom. claro isso, entendeu? É bem legal. Mas se não ficou claro, estamos aqui da Kepler Corretora para explicar melhor, né? Vamos ter certeza. todo o tempo do mundo Com para a gente certeza. poder explicar para você entender direito. Com certeza. E esse realmente é o propósito da Kepler, né? Estar aqui para entender e atender você melhor. Então, entender realmente qual é o seu momento de vida, como que está realmente aí o compromisso financeiro e conseguir colocar algo que encaixe dentro da sua necessidade. Para que você comece. Vamos começar. Eu sempre falo isso. Vamos começar? Começa com uma quando você vê que é bom, né? Não é verdade, Isso Francisco? Começa com uma, quando você vê o que é bom, você vai falar, rapaz, não vou sair mais disso aqui. É o que aconteceu comigo, não saí mais. Não Vou dá para sair. investir, não tá pagando juros para banco, não tá pagando juros sobre nenhum tipo de bem que você realmente está ali adquirindo durante a sua vida. Gente, realmente é uma estratégia muito boa. Muito E boa. às vezes, Jéssica, a pessoa fala, eu não preciso de consórcio, eu já tenho carro, já tenho casa quitada, mas você pode usar como investidor. Você pode fazer o consórcio para comprar uma casa na praia, um sítio, ou comprar imóvel, alugar, com o dinheiro do aluguel você paga esse imóvel Perfeito. e compra outro consórcio, compra outro imóvel e assim você vai criando uma cadeia de investimento para você constituir um patrimônio. O legal é que você está aumentando o seu patrimônio, né, através do consórcio, fazendo um planejamento legal, Planejamento. né, como mesmo ele falou aqui, você consegue muitas vezes comprar o consórcio, né? Você tem a carta contemplada, você vai lá, você compra um bem, você põe esse bem para alugar e o Olha próprio só. aluguel do bem paga a tua parcela do consórcio. O que que você fez? Aumentou seu patrimônio. Olha que legal. Isso tudo através, né, aqui os clientes da Kepler, falando com os meninos aqui, vocês vão conseguir entender muitas coisas boas para você conseguir aí ter aumento de patrimônio e tudo mais, né? Nossa, Eu gente, adorei o sensacional. menino, hein? Obrigado, viu? 60 a mais aqui. Obrigado. Muito jovem. Nós falamos na primeira parte muito sobre como a Porto se diferencia no mercado com todos esses produtos. Eu queria muito que a Renata trouxesse como que a Porto se diferencia do que tem no mercado de consórcio, tá? Então a gente sabe que tem muitas empresas aí que trabalham realmente com consórcio. Eu queria saber o que que a Porto ela traz de diferenciais, assim. Nossa, tem tantas coisas. Eu já ficar falando aqui várias horas, né? Mas vou trazer alguns pontos importantes.
Hoje, os nossos grupos são grupos pequenos, né? Então, diferente do mercado, a gente trabalha com grupos menores, né? São grupos fechados. A gente tem hoje a menor inadimplência do mercado. O nosso fundo de reserva, ele é o menor do mercado. Então, a Porto, ela vende e ela promete e paga mais do que promete. Então, por a gente ter grupos saudáveis, eu consigo pagar bastante, contemplar bastante clientes dentro do mesmo grupo. Então, imagina que no mercado aí contempla 1, 2 pessoas. Aqui num grupo de alto, eu contemplo 10, 12. Num grupo ali de 600 pessoas, né? Então, a gente consegue pagar mais do que promete, né? Isso você fala mês por mês? Mês. Gente, Por por quê? mês. Porque os nossos grupos são grupos saudáveis, né? A gente acompanha o cliente, a gente faz a consultoria junto com o corretor. Então, o corretor não vai vender a qualquer custo, né? Então, a gente vende fazendo uma consultoria financeira, entendendo realmente o que o cliente precisa. E ali, em cima das informações, a gente conseguir trazer algo que vai realmente atender o perfil do nosso cliente. E o cliente da Porto, né? Ele não cancela a cota de consórcio, né? Não tem aquela rotatividade de cliente entrando e saindo. O mercado, a gente encontra tantos grupos aí com muitas vagas disponíveis. E na Porto não tem, porque o cliente compra, né, com essa inteligência financeira, com essa consultoria da corretora, e aí ele fica lá até ele contemplar e conseguir conquistar o bem que ele precisa. Nossa, muito legal. Muito legal, hein, seu Francisco? Isso É, é um são diferenciais diferencial. realmente que traz esse resultado, né? Não é só, por mais que a gente conhece a Porto de nome, sabe da robustez, né, de todos os produtos que ela traz, que ela se propõe a entregar dentro do mercado, mas é muito importante a gente ouvir isso, né? Ter essa certeza realmente de ter esse acompanhamento, esse É o cuidado da resultado. Porto, né, junto com a Kepler. Muito bom, E muito bom. tanto é, Jéssica, que nós da Kepler, pela credibilidade do produto, pelo prazo, porque aparece outras companhias querendo que a gente venda o consórcio, mas paga-se mais para o corretor. Porém, quem paga essa conta é o cliente. E nós cuidamos dos nossos clientes. Então, a gente sempre trabalhou só com a Porto e somos exclusivo Porto Consórcio, não vendemos outro, justamente pela credibilidade, pelo pós-contemplação. Já tivemos casos de construção, casos de clientes que compraram imóveis. Então, todo esse acompanhamento, dizer para o cliente de consórcio que ele vai comprar um imóvel legalizado. Então, desde o começo, não adianta eu vender um consórcio hoje e falar, você pode comprar um imóvel. Não, você vai ter que comprar um imóvel legalizado. Infelizmente, quem fala assim, fala, poxa, Francisco, é normal comprar um imóvel legalizado. Infelizmente, em São Paulo e no Brasil, nem todos os Não é uma imóveis são realidade. legalizados. Não é uma realidade. Os imóveis, a maioria não tem escritura, tem contrato de termo de compromisso, compra e venda, não serve, tem que ter planta. Então, a pessoa compra um imóvel tranquila, que ela vai ter uma escritura que é dela, não está fazendo nenhuma parte, nenhum espólio. Então, Que ela. vai passar por um acompanhamento de um corpo jurídico da Porto, realmente para colocar aquela carta ali em cima daquilo, né? Exatamente. É um ponto importante que você comentou, porque muitas das vezes também a pessoa ela compra o consórcio, eu já tive esse tipo de problema. Ah, tá com a carta contemplada, tudo, mesmo após a carta contemplada, a empresa ficar colocando impedimento para realizar efetivamente a compra do bem. Gente, é um ponto que vocês não têm noção de quanto isso acontece no mercado. Então, às vezes a pessoa até compra, né, um consórcio aí, enfim, de qualquer empresa do mercado, ela está pagando ali normal, foi contemplada, e mesmo com a carta contemplada, ela tem dificuldades para conseguir utilizar a carta. E aí eu já vi casos de colocar dificuldade, às vezes, para conseguir realizar realmente, olha, aquela construção ou aquele bem para o qual foi comprada a carta. Olha, dificuldade. Estou com a carta contemplada, mas não estou conseguindo usar. Ou ficam pedindo documentos e documentos e documentos e documentos. Tive clientes que passaram por isso. Então é importante saber que a Porto dá todo esse suporte, dá esse acompanhamento. Você sabe dizer em quanto tempo, mais ou menos, a pessoa contemplou a Eu carta? tava louca para falar isso. A pergunta vem, a pergunta vem. Nem foi combinado. Não. Precisa nem finalizar a pergunta, né? Conta para mim, como funciona esse processo dentro da Porto?
Isso também é um dos nossos diferenciais, tá? A Porto hoje é a empresa que mais paga rápido após contemplação, né? A entrega do bem. A gente está falando hoje de um sistema bem inovador, né? Então a gente trocou o nosso sistema, então a gente está com um sistema bem rápido de fazer essa troca, né? Essa entrega para o cliente. Então a gente fala hoje aqui num grupo aí de alto em até uma semana, tá? Estou falando um número alto, viu? Porque é de 3 a 5 dias, né? A gente tem entregado aí o faturamento dos veículos e hoje, falando para um grupo de imóvel, em torno de 30 dias. Eu já vi casos de 15, tá? Mas eu vou falar 30 porque é um número razoável, são 30 Segurança. dias úteis, né? Perfeito. Então, a gente consegue fazer a entrega ali das chaves, né? Para o cliente poder comprar o bem e aí, enfim, né? Conseguir ir para a parte 2, que é aquela coisa gostosa de reformar, de decorar, né? Então, isso também é uma vantagem que nós temos, tá? Em comparação ao mercado, né? E aí também é legal porque com a consultoria da Kepler, né, a gente ter esse cuidado de entender o momento do cliente e a gente vai fazer a consultoria e falar para ele, ó, o que é preciso quando você comprar o bem, quando você estiver com a carta contemplada, né? Então, o Perfeito. que vai precisar o pós-contemplação? Então, a Já gente deixar tudo tem, pronto, né? exato, para não ter nenhuma Ciente. surpresa para o cliente, né? Então, a Kepler lá, eles são muito bem especializados nisso e o atendimento deles também é bem bacana, porque eles trazem já, olha, vai precisar assim, assado. Se a casa não tiver escritura, não tiver matrícula, o cartório não vai fazer a liberação, não vai ter a próxima etapa. Então, isso também é importante, né? Não vender de qualquer jeito, a qualquer custo, né? Então, essa consultoria é fundamental. Inclusive, né, Renata, a gente tem nessa consultoria, se você vai comprar um apartamento ou uma casa, puxa, essa casa custa 500 mil, mas olha, faz uma carta de 550, porque esses 50 você pode usar não só para documentação e para os móveis planejados. Que Exatamente. estratégia boa. Você sabia que você consegue usar até 10% do valor do teu crédito para despesas cartoriais e mais 10% para fazer a compra do seu planejado? Olha, são 20% aí que dá para colocar mais na carta e já se organizar e pagando. Você está pagando ali Exato. dentro do seu consórcio, depois não vai precisar financiar os móveis, não vai precisar tirar dinheiro correndo para pagar a escrituração, documentação e etc, E né? como Porque você você vai pega estar. a chave, né, e fala, e agora, como é que eu vou fazer os planejados? Exatamente. E como você já se planeja para isso, né? Você está comprando o imóvel à vista. Então Sim, você tem esse poder de barganha também. perfeito. A Já tem o pessoa, dinheiro, né? exatamente, a pessoa está pedindo, 500, foi o que aconteceu comigo no meu apartamento. A pessoa está pedindo 450 mil e eu estava com dinheiro, a carta contemplada para pagar à vista, negociamos e ele fez por 400, então tirou 50 mil reais. Que legal. Esses 50 mil reais eu consegui pagar a documentação do cartório que ficou 22 mil Olha, e ainda sobrou um dinheirinho para a gente poder fazer lá a pintura, alguma coisa de reforma. Então tem esse poder de sensacional. barganha também na hora da compra. Sensacional. Seu Francisco, me conta um pouquinho. Como que a Kepler consegue ajudar o cliente? Quando a gente fala de consórcio, a gente sempre vai pensar na questão da contemplação, Sim. né? A contemplação, ela é algo que pega. A pessoa fala assim, ah, nossa, mas vou esperar até pagar toda a carta para realmente ser contemplado, porque a contemplação não chega nunca, porque por sorteio nunca vem, e etc, etc. Como que a Kepler consegue ajudar o cliente nessa estruturação para ter uma contemplação mais rápida? Então, o que acontece? Quando a gente vende o consórcio, eu não posso te prometer prazo de contemplação. Então, por exemplo, se o cliente vai comprar um imóvel e ele normalmente o cliente já tem uma parte Perfeito. do dinheiro para comprar um imóvel, ou é o início do sonho. Tem duas vertentes, ou ele já tem uma parte, ou ele vai planejar, principalmente jovem, né? Hoje em dia, a geração Z tem bastante gente que começa a pagar agora para ter um imóvel futuro. Então, ele não está preocupado com lance nem com prazo de contemplação. E são esses que normalmente é contemplado por sorteio. Nossa, eu ia falar isso agora. São os mais Inclusive- sortudos. Inclusive, você vendeu uma carta, eu estava até comentando lá com a Renata, né? Você vendeu uma carta de consórcio para uma cliente nossa. Na primeira assembleia, Não. ela não tinha habilitação. Ela tinha entrado na autoescola,
para tirar a habilitação, para depois comprar um carro. Então, ela já fez um consórcio. Na primeira assembleia, ela foi contemplada. Mentira. Primeiro, ela foi comprar o carro 24 meses depois. Nossa. Mas olha que gostoso, né, que foi. Ela falou, Francisco, eu estou contemplada. Cota esse carro para mim. Ah, eu vi, agora saiu o novo. Cota aí. Ela ficou 2 anos sonhando com o carro, Com a carta parada lá. com a porque carta ela parada, porque ela Aí não você tinha. lembra que a carta parada rendendo, né? rendeu. Não fica só parado lá à toa, não. Ficou atualizando o crédito. Que legal, que legal. Então, Jéssica, voltando à sua pergunta, o grande detalhe é a assessoria, é a consultoria na hora da venda. O que você precisa, como que vai ser esse planejamento. Eu tive um outro caso que eu vendi um imóvel de 500 mil e o cliente tinha na mão 350. Nossa. E eu falei, usamos metade dos 350, ele guardou os outros 175 e contemplamos no grupo de lance fixo. Nossa, perfeito. É muito importante isso. Por quê? Porque não é qualquer corretor. O corretor, ele tem que entender das regras do grupo. No Eles mínimo. têm que entender da regra de consórcio. Então, isso é muito importante. Sim. Porque isso é estratégia. E não são todos que vão entender de estratégia. Estratégia para realmente falar para o cliente, olha, não, você vai comprar uma de tanto, então você não vai precisar comprar ou investir um valor maior, você já dá isso aqui de lance, você consegue fazer isso aqui com o seu, quitar isso aqui e dar isso aqui. Então, essa estratégia, ela é muito importante. Sim. Esse Jé, conhecimento que vocês têm. E nós somos tão transparentes, né, que a gente consegue mostrar para o cliente ali a média de lance dos grupos, quantos estão contemplando por mês, qual que é o maior, qual foi o menor. Então, a gente consegue identificar ali o momento do grupo e com as informações que o cliente passa para nós, a gente consegue dizer se ele vai conseguir contemplar a carta logo ou não, né? Claro que a Olha. gente não dá garantias, né, de contemplação, a gente consegue ali, olha, o seu lance é um lance competitivo, está acima da média do grupo, tem chances de contemplação pelo histórico do grupo. Então, a Kepler tem esse cuidado de ir lá, entender o cliente, ouvir o cliente e aí buscar para ele a melhor opção. Às vezes é grupo em formação, às vezes é grupo em andamento. Quem está com pressa, grupo em andamento. Quem quer planejamento, não está com tanta pressa, grupo em formação. E aquele cliente sortudo, igual ele comentou aqui, né? Contemplou a carta sem nem esperar, deixou o dinheiro lá rendendo, isso é muito legal também. Nossa, muito, muito bom. Gente, é sensacional, né? Realmente, quem quer se planejar, ter segurança aí, o seu financeiro para sua família, trazer esse respaldo, o consórcio ele é uma excelente oportunidade. Então, eu quero já começar a abrir aqui, tá excelente o nosso papo, mas está acabando. Tem consórcio. Tem consórcio. Eu sei, Ela- mas não dá Porto. Vai ter. Mas ela vai ter muito em breve o consórcio da Porto. Eu já saí daqui com o seguro residencial hoje. O seguro alto eu acho que já está para vencer, então logo logo a gente já vai poder renovar. E agora eu vou ter que fazer um consórcio. Eu já estou vendo daqui o brilho nos olhos dela para fazer o consórcio da Só um Porto. monte de ideias vindo daqui, um monte de ideias. Eu falo, E o brasileiro ele não tem ainda, infelizmente, essa cultura do consórcio, né? Sim. O consórcio ele foi muito mal visto nos anos 80, anos 90, porque não tinha essa regulamentação do Banco Central. Então, surgiam empresas de consórcio e faziam de qualquer Uma jeito, insegurança também, né, Oliveira? vendiam consórcio de Por qualquer conta jeito e disso, depois exato, desapareciam. exatamente. Então, isso acabou trazendo para o brasileiro essa insegurança. Mas hoje, toda esse E também inflação, né? A inflação desanimava desanimava qualquer porque consórcio. as parcelas subiam muito, né? Então, tudo isso é organizado pelo Banco Central, é fiscalizado pelo Banco Central. Então, hoje o nível é outro, né? O brasileiro ele pode ficar tranquilo e começar a colocar a cultura do consórcio na sua vida, porque é um excelente planejamento para gente que está na ativa, trabalhando ainda com saúde, jovem como eu, né? Como nós. Boa. Como nós. Eu estou falando eu por conta dos 60 a mais, né? Vocês são jovens mesmo. Então, a gente colocar isso como planejamento, porque a gente está na ativa, estamos trabalhando e a gente não sabe daqui 20 anos como estaremos, né? Então, esse é o momento. Esse é o momento que você está tendo renda, está tendo seu emprego, seu trabalho, para investir. Não deixe para amanhã.
procure a Kepler e venha saber mais sobre o consórcio, contrate já o seu consórcio. Gente, quero agradecer demais a presença aqui da Renata. Obrigada, Renata. Eu Vou que abrir para você se agradeço. despedir. Obrigada a todos pela oportunidade. Por favor, me convidem mais vezes, porque tem tanta coisa legal para a gente falar sobre o consórcio, né? Então, estou à disposição, tá, meninos? Sr. Oliveira, muito obrigada. Abro aqui para despedir aí, para a gente estar encerrando já o nosso segundo episódio aqui, né, do podcast da Kepler. E vamos lá, vamos passar os nossos contatos. Eu abro para o senhor se despedir. Tá ótimo. Obrigado, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no nosso segundo podcast, HDS, que está aqui conosco nessa parceria. E quero falar para você também que foi muito bom ter a sua companhia até aqui. Acredite na Porto Seguro, acredite nessa parceria da Kepler, corretora de seguros, que nós temos um time aqui de profissionais e que estamos esperando o seu contato para te dar a maior assistência, a melhor assistência possível, né? Para que você continue aí conosco. E se você não é nosso cliente ainda, venha tomar um café, venha nos conhecer. Estamos aqui abertos para o diálogo. Muito obrigado. E eu acabei não contando a minha história, mas numa outra ocasião eu conto. Verdade, verdade. A do seguro? Do consórcio? Perdão, não entendi. A qual história? Do consórcio? Do consórcio, que eu falei que ia contar no final, do imóvel, né? Que eu comprei. É que, na verdade, eu vou falar rapidinho, de uma forma bem sucinta. Vamos. É que eu fiz um consórcio para comprar um imóvel em 2010. E eu fiquei pagando, eu fiz uma carta que era uma parcela um pouco alta, e eu fiquei pagando esse consórcio durante mais ou menos uns 10 anos, né? Sem a contemplação. E a minha esposa sempre reclamava, poxa vida, olha esse boleto alto, né? Porque a gente dividia a despesa, né? Eu pagava metade e ela metade. E eu dizia, mas isso não é despesa. É investimento. Isso é investimento. Então, todo mês tinha aquela coisa na hora de pagar, né? Isso não é despesa, é investimento. 10 anos depois, aí a gente resolveu realmente comprar um imóvel e falou, agora vamos contemplar. As contemplações já estavam mais baixas, 10 anos depois. Demos um lance, contemplamos a carta e compramos um apartamento, que como eu já citei aqui, que valia na época 450 mil, a gente comprou por 400, hoje com certeza ele está valendo quase 600, então olha que maravilha esse investimento, né? E aí eu falei para ela, e agora, valeu a pena? Ela, agora valeu, né? Então é isso aí, é o que eu quero dizer para vocês, vale a pena investir em você, no seu trabalho, na segurança da sua família. Obrigado. Muito bom. Sr. Francisco, por favor. Queria agradecer também a Porto Seguro, né, por vocês se dedicarem essa manhã aqui para a gravação do nosso podcast. E deixar para você, que é nosso cliente ou futuro cliente, que nós estamos à disposição para atender em todos os ramos, né, do automóvel, consórcio, residencial, empresarial, Porto Saúde, PME. A gente está aqui à disposição para te dar a melhor consultoria possível e convidá-los, como o Oliveira falou, de vir aqui na HDS. Nós estamos aqui no prédio da HDS, que é um cowork muito bom. Quem vem, né? Você gostou, né, A gente fica Renata? apaixonado aqui, que espaço lindo. Venha tomar um café conosco aqui. Qual é o endereço da HDS? Pode falar? Claro, vamos lá, HDS fica aqui na Avenida Marechal Tito, número 4712, aqui no Itaim Paulista, no centro do Itaim Paulista. E assim como eles falaram, você que ainda não conhece, vem aqui tomar um café conosco, vem conhecer a Kepler, vem conhecer o HDS. Com certeza a gente vai estar aqui para atender vocês com todo o amor, todo o carinho, né, e a atenção que vocês merecem e realmente começar a fazer a diferença aí na sua vida, na sua família. Então, gente, quero agradecer demais, né, esse segundo episódio que nós estamos aqui. Vem muito mais por aí, tá? Sigam as redes sociais da Kepler, siga aí o YouTube, né, e o Instagram da Kepler. Vou pedir para as meninas colocarem aí para vocês. O telefone o Sr. Francisco já passou, mas eu pedi para ele repetir o contato, porque às vezes tem pessoas que, né, estão aqui e falam, eu decidi, eu quero entrar em contato, quero fazer meu consórcio. Passa o telefone. Vamos lá, é 11 95328 2400. Importante anotou, né? lembrar, Anotou, né? importante lembrar que ele está passando o WhatsApp dele pessoal, tá? Gente. Você chamou no WhatsApp, já vai falar direto com o Francisco. Isso é um ganho, hein? Qual que é o número?
11 95328 2400. Parece Lorena. Muito bom. Gente, quero agradecer. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui e fiquem atentos aí aos próximos episódios, próximos capítulos do podcast da Kepler. Muito obrigada.